Olá, Rodrigo. Olá, Júnior. Que legal, estamos voltando aqui com o nosso podcast, né? Isso, depois de um tempinho aqui, mas se ajeitamos para poder trazer grandes novidades, né, Júnior? E com um cenário novo, olha os microfones que colocaram aqui, né? Que legal, e que oportunidade, o pessoal preparando tudo aqui. Lembrando que a TV Humaitá aqui, ela é parte do grupo VMT, né, Júnior? Sim, e ela está se aprimorando cada vez mais, Rodrigo, e também a gente está falando isso com exclusividade. Vai ter também para você locar para fazer o podcast. Talvez você já tenha planejando isso, já tenha empresa, né, e quer colocar isso, né, tirar do papel, aqui o lugar certo, né, Rodrigo? Uau, é uma estratégia fantástica, porque você pode potencializar o seu produto. Eu creio que é nova rádio, né, Rodrigo? A gente ouvia rádio, hoje você coloca um podcast interessante lá e fica ouvindo. Isso, e você vai fazer as ações do teu cotidiano, né? Você vai sair correr, você vai dirigir, Academia, né? Você mantém aqui o teu dia a dia e escutando isso ali. É uma estratégia muito interessante, né? E hoje, quem que a gente trouxe aqui, Júnior? Olha, hoje com um assunto muito relevante aqui, estamos trazendo uma pessoa que é visionária, né? Que tem aí nos instigado, nos inspirado, até próprio comercial da VMT, a ir um outro nível nesses dias, né? Que nós estamos. Eu vou deixar você apresentar aí o nosso amigo, né? O Matheus aqui, ele tem a figura de ser o diretor-geral aqui do o chefe, vou falar assim, né? O chefe, propriamente dito, né? Ele é o chefe, né? Então, aqui do grupo VMT, já está há 11 anos aqui trabalhando no grupo. E, como o Júnior falou, agora a gente tem se aproximado ainda mais direto aqui do comercial e da VMT Construtora, mas ele veio trazendo novidades, né, Júnior? Sim. E dentro dessas novidades, eu queria então que você falasse um pouco o que é o produto para poder... Sim, nós estamos aí falando dias aí com vídeos, né? Algo que nos grandes centros já é normal, né? Como o litoral catarinense, grandes centros como São Paulo, Curitiba, chegando aqui ao sudoeste, agora aqui do Paraná, né? A VMT está em 40 cidades e vai trazer esse assunto sobre cotas imobiliárias, que é um assunto, né, do momento, né, Rodrigo? Isso. Mas eu queria primeiro, então, deixar aqui que o Matheus se apresentar, continuasse a apresentação aqui. Matheus, você chegou aqui no grupo já assumindo essa direção de diretor. Como que foi isso? Vamos lá. Tudo bom, Júnior? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado por a gente estar aqui mais uma vez, por esse espaço aí dessa ideia que surgiu aí com vocês e, enfim, só tem prosperado aí da gente estar conseguindo ter esse espaço para se comunicar, trazendo outros convidados, enfim, do assunto. Vamos lá. Setembro desse ano faz 11 anos que eu estou no grupo. Eu comecei no grupo, na verdade, na parte de auxiliar, né? Auxiliava a nossa parte de frotas da nossa empreiteira, da parte de caminhões, auxiliava a parte administrativa, né? Com isso, certo tempo depois, vim abraçando novos desafios, então vim de fato para a parte administrativa, a parte estratégica da empresa, trabalhando em auditoria, controladoria, né, como chamávamos antigamente, e assumindo algumas gerências, né? E aí até um ponto que passamos por um processo de reestruturação, e ainda estamos nessa constante reestruturação do grupo, de ser instalada a governança, né, de todo o grupo. O grupo teve um crescimento exponencial em pouquíssimo tempo, né? Nos últimos 10 anos que eu estou aí, o grupo basicamente dobrou de tamanho quase 2 vezes aí. Era uma lancha, está virando, né, quase um cruzeiro aí. Está virando um navio transatlântico, né? Então, e aí você precisa de base, de estrutura, de gente, de pessoas, de estratégia, né? E aí o Valmir, enfim, abriu o leque para falar, não, a gente precisa se organizar, o futuro de crescimento é muito maior do que nós já estamos hoje, do que a gente consegue ainda projetar. E aí assumimos, né, toda essa situação de governança, assumi como uma direção geral, né, dentro do grupo, com outros diretores, né, que nós temos aí na nossa equipe, o Júnior, nosso comercial, diretor comercial,
a Lu, nossa diretora financeira, o Guilherme, nosso diretor de operações, recentemente o Ricardo, nosso diretor de novos negócios, lá no litoral. E o grupo sempre focou nessa estrutura pensando em avançar, pensando em crescer, pensando em atender o mercado, né? O nosso core business é imobiliário, certo? Construção civil. Então aí vim crescendo, trabalhei em quase todos os setores possíveis, né, da empresa, aprendendo, e hoje estou nessa posição aí do time. Legal. E esse assunto, né, Rodrigo, que nós queremos trazer aqui, Matheus, nós vamos entrando aí já de cara no Com assunto. certeza. Aí. O que é, para a pessoa que está nos assistindo aí, ou ouvindo, né, o que são cotas imobiliárias? Júnior, cotas imobiliárias nada mais é que você ter uma fração do imóvel, uma porcentagem ou uma fração daquele empreendimento, daquela obra, certo? E não tendo a sua totalidade. A gente tem hoje um perfil de compra, né? E é normal que às vezes ou você compra o imóvel inteiro ou você não compra, ou talvez você compra com 1 ou 2 sócios, frações maiores, né? Ou você entra sendo o construtor total da obra ou você não faz isso. E a cota imobiliária nada mais é que ela fraciona isso em porcentagens menores, certo? Com valores menores, mas ainda mantendo a sua proporção, dando possibilidade que o comprador ou futuro interessado comprador, o investidor ou quem está desenvolvendo esse produto, certo? Consiga talvez pulverizar melhor a venda, atingir melhor o cliente que ele quer, o perfil do cliente que ele quer. Então nada mais é que você ter uma fração do imóvel, do empreendimento, né, de qualquer ele que seja uma casa, um terreno, uma sala comercial, uma obra, um shopping center, né? A gente tem isso muito comum, de uma maneira muito melhor estruturada, os fundos imobiliários, né? Que aí a gente já entra para o mercado financeiro, digamos assim, mas o fundo imobiliário nada mais é que você ser sócio de uma empresa, certo? Que ela tem lá um imóvel num lugar locado ou para vender ou um empreendimento em construção. Então, de maneira um pouco mais simples, né? Mais acessível ao público que a gente trabalha também, e uma maneira bem menos burocrática até de você ter esse investimento. Cota imobiliária é isso, é você ter uma fração daquele imóvel aproveitando o potencial que ele tem. Matheus, uma pergunta aqui, né? Como é possível que vai pegar uma área de um loteamento e vai ser transformado isso? Eu vou ter uma fração de um terreno? Como que é isso? Sim. Assim, basicamente, a possibilidade que a gente tem hoje de fazer, de produzir esse produto, de constituir esse produto, vem muito por toda a estrutura que a VMT e que o grupo faz desde a base da contratação da parceria. Então, nós pensamos já na ponta do nosso contrato, junto com o nosso terreneiro, com o nosso parceiro, a melhor estrutura jurídica, fiscal, administrativa, em termos, enfim, ou obra ou gestão daquilo, que a gente consiga também transformar isso em cotas, né? Exemplo, nós temos padrão no grupo hoje de que toda obra nossa é uma empresa específica, uma SPE, né? Vai delongar melhor isso, a gente explica melhor na frente. Mas isso possibilita, essa estrutura jurídica, possibilita que a minha cota vire um ativo, certo? E com que eu consiga vender igual um terreno. Basicamente, Rodrigo, para quem está investindo, ele vai ter uma parte do que a VMT tem, certo? Poderia se dizer que vai ser sócio nesse loteamento? Vai ser um sócio investidor junto com nós, né? Ele vai ter, vamos dar um exemplo prático aqui, né? A VMT vai fazer uma parceria com o proprietário de uma área, certo? Nós empreendemos 100% daquela área, do começo ao fim, por metade dos terrenos ou da área útil que ela tem de venda. Basicamente, uma parceria, né? Basicamente, esse é o nosso produto hoje, essa é a nossa forma de trabalho. Essa metade, ela vai ter um custo de obra, um custo de implantação, um custo de licenciamento, mas ela vai ter um valor de venda, né? Um VGV, então um valor geral de venda. O investidor, nas cotas imobiliárias que a gente lança desse produto em específico, nesse exemplo, ele vai ter parte do que nós temos. Ele vai entrar com parte no custo, mas ele também vai ter parte nesse VGV, nesse valor de venda, né? Comprar o papel da empresa, então, que eu estou comprando papéis, não o terreno em específico. Isso, você está comprando a participação que a empresa tem naquele produto específico. Não vai ter o terreno em si, isso. Dizendo lá, né, os marcos colocando aqui, que não é isso. Não. É até um ponto bom da gente falar isso, Júnior, porque a diferença, o porquê de ter ou não ter o terreno, é um perfil de investimento diferente.
Então, nós temos hoje, a VMT hoje atinge basicamente todos os perfis do cliente e do investidor. Então, tem aquele cliente final que ele vai comprar aquele terreno à vista ou parcelado, que ele tem a intenção de construir, ou porque é uma reserva de valor que ele tem, um investimento pessoal que ele tenha, pensando no futuro, pensando num filho, a VMT atende esse cliente. Atende também o investidor final, quem vai comprar acima de 2, 3 terrenos, quem já está vendendo um terreno que comprou com nós para comprar outros que estão sendo lançados. Então, esse é o investidor. E nós também atendemos o investidor qualificado, né? Quem já está com nós há um bom tempo, há vários anos, investindo aí nas áreas que o grupo tem, né? E essa lacuna das cotas agora vem para atingir esse perfil, certo? De investidor. Quando a gente fala investidor qualificado, digamos, uma nomenclatura de investimento financeiro, né? O qualificado é acima de X milhões, que ele tem disposto a investir ou tá para o jogo do investimento. Então, por isso que a gente fala qualificado, né? Só para deixar bem exemplificado aqui. Mas essa lacuna, que quando o produto das cotas vem para preencher, era um cliente que a VMT estava até com carência de ser atendido, né? Tem investidor que ele já comprou o terreno, ele já construiu casa, ele já vendeu, ele tem uma sala comercial alugada e ele está querendo ter uma participação diferente no ramo imobiliário. Ele gosta do ramo, ele já sentiu o gosto do retorno que o ramo imobiliário dá, então a cota imobiliária veio para preencher isso. Algo mais rentável. Ele quer algo mais rentável e com grande benefício, sem preocupação ou trabalho adicional por isso. Sim, certo? E isso já entra aqui dentro daquilo que a gente olhando aqui, seria uma vantagem da cota imobiliária. Isso. É uma grande vantagem porque, assim, hoje um cliente, uma pessoa, um investidor, quer comprar um terreno, ela vai comprar esse terreno para valorizar ele, certo? Se comprar na planta, ganha mais valorização, você ganha mais tempo, né? Tem uma frase que a gente usa internamente, né? Que a gente tem que comprar e esperar, não esperar para comprar. Então, você compra e você espera, certo? Porque o imóvel ele vai se valorizando, certo? Sempre vai valorizar, né? E aí, esse cliente, ele compra esse terreno, ele quer agregar valor ao terreno, certo? Ou ele vai construir alguma casa, um sobrado, um empreendimento em cima e vai vender esse empreendimento ou vai alugar, ou ele não tem muita saída para agregar mais valor a não ser o rendimento que o imóvel dá para ele. Mas para ele construir, ele precisa de equipe, ele precisa de tempo, ele tem que ir atrás do material, de quem faz. Vai se incomodar. Ele vai trabalhar mais. Vai se incomodar. Isso. E geralmente ele tem as suas atribuições diárias normal. Ele tem o seu emprego, a sua empresa. Isso é um adicional, né? E às vezes não consegue trabalhar com tanto, com tanta atenção nessa obra. E a obra você tem uma responsabilidade em fazer e vender para aquele cliente. Então, que a VMT, Matheus, ela vai assumir esse ônus aqui de tirar entre aspas, esse incômodo, né? Vai gerenciar, gerenciar, fazer o gerenciamento da obra, pensar tudo. É isso? Seria isso? Isso. Dentro do ramo de infraestrutura, loteamentos, expansão urbana, a VMT tem total know-how e expertise, né? O grupo é um grupo que está aí consolidado nos últimos 30 anos já. Quantos projetos aí, Matheus? Mais de 100 projetos, falando de loteamentos e condomínios e lotes. Isso daria mais ou menos, tu tem uma noção em metros quadrados, Matheus, alguma coisa assim que... Metros quadrados entregues? Eu tenho esses números aí, 4 milhões e meio aí. 4 milhões e meio de metros quadrados. Eu ia falar que já estamos se aproximando dos 5 milhões de metros quadrados entregues, né? Então, é basicamente isso, né? Nesses últimos quase 11 anos que eu estou aí no grupo, foi uns anos que teve um crescimento gigantesco, exponencial, né? Como a gente já falou anteriormente, dentro do ramo. Então, nós temos total segurança e expertise do que a gente está fazendo. Não tem nenhuma situação ou nenhum fato positivo ou negativo dentro do nosso trabalho que a gente já não enfrentou. Então, não tem o que a gente já não resolveu, não tem o que a gente já venceu dentro do nosso ramo. E isso a gente consegue dar uma segurança sem mensurar aí
para esse investidor. Então, ele vai estar participando de uma obra de infraestrutura, de um empreendimento de loteamento, certo? Sem ter que se preocupar se o material chegou na obra, se a máquina está trabalhando, se hoje choveu não vai trabalhar, se amanhã vai produzir ou não vai produzir. Simplesmente a gente vai repassar para ele toda a gestão, toda a prestação de contas, todo o relatório do que é o percentual que ele tem de trabalho, certo? Prestar conta, né? Prestar contas mensalmente isso, né? E ele vai ter toda a oportunidade de aproveitar, certo? A fração desse VGV, desse valor de venda, desse lucro que ele tem sem ter esse incômodo de obra. Deixa eu ver se eu compreendi. Você que está assistindo aí, né? Tem aquele investidor, né, Matheus, que compra na planta e ele tem uma valorização. Tem. A gente já acaba vendendo e gera uma recorrência isso. Mas há um convite da VMT nesses dias para entrar no lugar que é antes do pré-lançamento. É antes de ter a planta ali, dizendo, nós temos a área, já somos dono dela, mas nós estamos fazendo um convite para você entrar e sentar na cadeira como sócio e só se preocupar em receber. É mais ou menos isso. É simplesmente isso, não muda mais nada do que isso, né? Eu entrar, então, aqui na incorporação, como um sócio da incorporação desse produto que você falou. Ganhar o mesmo lucro que os loteadores. Isso aí. Olha. Então, hoje a gente consegue, com esse produto, colocar esse investidor, né, desse perfil sentado aí na mesma altura da nossa cadeira, certo? Só que sem ter a preocupação da responsabilidade que isso a gente assume. Certo? Então, toda a responsabilidade com a obra, com o licenciamento, com o projeto, com o produto performado pronto, é totalmente da VMT, né? Bom, e eu quero saber o seguinte, né? Como é que eu compro isso? Como que eu participo disso? Como que faz para comprar essas cotas aí? Né? Além de você falar com o Júnior e com o Rodrigo, né? Que sou eu. Isso, né? Além de você falar com eles aqui. Mas assim, é muito fácil, muito simples, né? Mas eu entendo que não é algo comum, certo? Então, quando a gente fala... Para nossa região. Para nossa região e para o nosso mercado. Se você pesquisar na internet, hoje, em qualquer grande centro, vamos colocar São Paulo como referência. É extremamente comum esse produto há um bom tempo, certo? Mas ele também é mais comum na incorporação vertical, certo? Nós estamos falando aí de edifícios comerciais, residenciais, isso é bem comum nessa linha de trabalho, nessa linha de construção. Até por conta da situação local, pegando São Paulo como exemplo, certo? Então é mais fácil, e pela situação geográfica e da cidade, enfim, como está, você verticalizar. Então você tem mais demanda, você tem mais construções disso, logicamente você vai ter mais produto sendo vendido do que você constrói mais. No nosso ramo, a gente está trabalhando na expansão urbana, né? Então, basicamente, a gente realmente aumenta a matéria-prima, né? A matéria-prima, de fato, do ramo imobiliário. Então, se você quiser construir qualquer coisa, para você colocar um tijolo em cima do outro, você precisa de um terreno embaixo. Então, a gente faz o terreno, o imóvel, a infraestrutura, né? E para a nossa região e para o investidor da nossa região, isso era muito distante. Então, até mesmo, se a gente for comparar aí o mercado financeiro, né? 10 anos atrás, a gente não tinha nem 10% de investidores na Bolsa do que tem hoje, né? Isso muito porque uma educação financeira, acesso a conhecimento, mais próximo o investimento do investidor, né? Você consegue desburocratizar, você consegue deixar mais simples o entendimento, você tem uma entrada maior. Nas cotas é a mesma coisa. Então a VMT já tem um plano piloto, certo? Já vem desenvolvendo esse plano piloto, já colocou a mercado, né, esse plano piloto, e a gente já está tendo essas respostas positivas. Mas a gente vê que o comum, muitas vezes, tem que ser explicado um pouco diferente, um pouco a forma diferente, para ele ver com a nossa ótica de que é simples. Como você investe? Respondendo de fato a pergunta. Basicamente, você vai ter um contrato de compra e venda, certo? Esse contrato, ele é um pouco melhor estruturado, que a gente chama ele de SCP, Sociedade de Cota Participação. Basicamente, ele é um contrato de compra e venda, só que uma estrutura jurídica melhor para quem compra e para quem vende. Ele blinda essa negociação. Isso, amparado em lei, tudo. Isso, amparado em lei, estrutura jurídica própria para isso, ele blinda tanto a parte que está comprando quanto a parte que está vendendo.
A cota nada mais é do que um ativo, do que uma participação societária, certo? Por isso é SCP, é uma sociedade, já fala o nome, tá? Ou através até de uma SPE, né? Que é uma sociedade de propósito específico. Então, são duas coisas que tem uma diferença entre SPE e SCP. SCP, isso. Qual que é a diferença? Basicamente, a SPE ela é uma empresa, certo? Limitada ao SA, normal, mas ela tem propósito específico. Então, já diz o nome dela, Sociedade de Propósito Específico. Então, ela é especificamente para empreender naquela matrícula, naquele imóvel, naquela incorporação. Você não usa essa empresa para qualquer outro tipo de atividade. Então, isso dá uma garantia para quem é sócio, uma segurança para quem é sócio, que nem um sócio, nem o administrador daquela empresa vai poder mudar o foco de ramo de atuação, o propósito daquela empresa. Ele vai ter que... Qualquer valor que ser aportado naquela empresa é para investir naquele imóvel, naquele empreendimento, daquele projeto, daquele lugar. Não muda. Então, isso traz uma segurança para quem investe e para nós também, que somos os empreendedores, né? A SPE, ela tem ações, ela tem cotas, ela tem participações. Isso é um ativo. Então, eu vender parte do que esse ativo, é aí que se transforma, é aí que a gente cria o produto cota imobiliária. Mas por que imobiliária? Porque o lastro dela é o imóvel, né? Então, o SPE, ela vai ser dona da área de terra, certo? Ela vai ser responsável pela área de terra, ela vai ser responsável e dona pelaquela incorporação, ela vai ser responsável pelaquela construção, mesmo que ela subcontrate, né? Nisso que eu queria que a gente entrasse, porque o medo de empreender, às vezes, né? Porque a gente falou de dor de cabeça, a pessoa lá cuidar de funcionários, tem caminhão trabalhando, bater um caminhão, a responsabilidade de quem é disso? Dessa responsabilidade fica para a SPE, fica para o sócio, como que... A responsabilidade hoje, ela de fato é da SPE. Geralmente, o que a SPE faz, né? Ela contrata a construtora, né? E terceiriza essa responsabilidade. Mas como a SPE é nossa e nós somos a construtora, então é com nós o negócio, né? A gente empreende no nosso ramo, certo? No nosso negócio. Isso, usando e depositando toda a expertise e know-how que a gente tem. Então, a responsabilidade é, se a VMT oferecer para você uma cota, o grupo VMT, a parte comercial da VMT te oferecer uma cota imobiliária, a responsabilidade, o know-how é dela, certo? Então, ela vai entregar para você aquele produto, ela vai performar no que ela está falando que vai performar, porque a gente é muito pé no chão nisso, né? Então, eu, quando vou fazer qualquer tipo de projeção, eu sou muito conservador na projeção, porque eu estou na cadeira do investidor também. Então, se eu me colocar na cadeira do meu cliente, não, eu quero segurança. Eu estou depositando, às vezes, uma economia, o que eu consegui juntar de dinheiro, o lucro de outro negócio que eu tive, eu quero depositar aqui para ter outro. Então, essa responsabilidade que nós temos e tratamos assim há anos, né? E, Matheus, você falou aqui que você, quando faz a projeção aqui dos ganhos, você é pé no chão. Certo. Então, tem uma rentabilidade acima da média do mercado. Qual é a média da rentabilidade de um produto cota em produto desse, né? Olha, eu posso falar hoje seguramente que passa do 100%. Tá? Uau. Então, assim, isso em que período, Matheus? Qual seria esse período, por exemplo, desse 100% aqui? Certo. Então, nós temos, assim, uma característica do loteamento, ele tem um prazo de maturação, certo? Dentro dessa maturação é onde a gente consegue projetar e licenciar. Então, hoje, pela estrutura jurídica, técnica que a gente tem, Paraná, Santa Catarina, Brasil de modo geral, eu levo mais tempo para projetar e licenciar e aprovar do que para, de fato, executar a obra, né? Então, esse meu... Gasta mais tempo, então... Eu gasto mais tempo na parte burocrática, no papel, certo? Para conseguir ter uma máquina em loco... Isso, para conseguir ter a máquina trabalhando, né? Então, tanto é que a lei federal hoje, a 6766, ela determina que eu tenho 24 meses para acabar uma obra após o alvará. Então, independente se eu vou fazer 50 terrenos ou 1.500 terrenos, eu tenho que acabar em 2 anos. Certo? Então, tendo alvará, nós vamos fazer em até 24 meses. Só que eu não tenho nada
que fale assim para o empreendedor, nós vamos garantir que você consiga aprovar em 2 anos, em 3 anos, desde que você Entendi. cumpra o que tem que cumprir. Então, por isso que para nós, esse processo de licenciamento, de aprovação, certo? Eu demoro um pouco mais do que obra. Na média, hoje, a gente está tendo aí 2 anos e meio a 3 anos e meio para ter o início. Qual que é o meu início? Meu passo 1. Contrato de parceria ou contrato de compra e venda com o dono da área. Esse é o meu passo 1. Do meu passo 1 até o alvará, eu estou levando aí máximo aí 3 anos e meio de média. Teve lugares que conseguimos menos, certo? Lugares que conseguimos mais. Isso depende muito do estado, da cidade, das leis, momento político, aprovação, né? Qual órgão regional que vai estar atendendo você na parte ambiental, na parte técnica, né? Mas então, o prazo que a gente tem hoje para você começando a retornar esse 100%, né, ou mais de 100% da rentabilidade, é de 3 anos e meio. Então, você vai investir durante 3 anos e meio, vai aportando durante o prazo, deu 3 anos e meio, começa a obra. Só que após o alvará, que é o meu documento que me libera começar a obra, eu faço o registro, certo? No cartório, certo? No local. Eu tenho 180 dias para fazer o registro. Tendo o registro do empreendimento, eu posso vender. Então, é aí que a gente vende na planta, né? Que fala, né? Então, durante a obra, eu já tenho o registro e todo o alvará certo para vender na planta. Então, muitas vezes, a obra ela está no meio e foi vendido tudo, né? Então, de 3 anos e meio, né? Nós somos prova disso, né? Então, nós já tivemos experiência dentro do grupo de em 90 dias vender aí quase 100 terrenos do lançamento, né? É o último empreendimento aqui em Pato Branco, né? Foi mais ou menos isso, 90 a 120 dias, nós só tínhamos 2 unidades, né, Rodrigo? Então, mas então, como investidor, eu coloquei meu dinheiro aqui, eu tenho essa projeção de ganho, né? Conhecida por rentabilidade. Mas e qual que é a minha segurança diante disso daqui, comparado com... Segurança para o investidor, né? Para mim, eu tenho dinheiro aqui, coloquei 1 milhão aqui nesse empreendimento. Você falou que esse tipo de produto está num valor acima do investidor comum. Sim. Mas se eu comparar aqui cotas imobiliárias ou fundo imobiliário... Qualquer outro, né, certo, que apresenta no mercado. Qual que é a diferença de segurança para mim aqui como investidor, Matheus? Hoje a segurança, assim, um fundo imobiliário, eu falo para vocês assim, pessoalmente falando, eu tenho investimento em fundos imobiliários também. O que você comprar de fundo imobiliário pela B3, né, a nossa Bovespa, está amplamente seguro, certo? E hoje as cotas imobiliárias, elas se assemelham e se equivalem a essa segurança, tá? Então não tem nada que possa atingir esse investimento. Para você ter uma ideia, essa estruturação que a gente falou aqui de SPE e SCP, certo? E o investidor Rodrigo, né? Ele vai fazer uma SCP com a VMT, que é um contrato de compra e venda dessa cota de 1 milhão, vamos falar assim, e essa SCP é linkada nessa empresa SPE. Se um dia tiver qualquer problema com a VMT, né, o CNPJ mãe, raiz, digamos assim, com a VMT ou com o Rodrigo, não interfere em nada dessa parceria. Não interfere em nada desse investimento, fica blindado. Então, assim, se você investir através de uma SCP numa empresa e essa empresa tiver toda essa estrutura jurídica, né, toda essa estrutura contábil, administrativa, para dar essa segurança para o investidor, mesmo que ela venha se dissolver, essa empresa, mesmo que ela venha não existir... O pior cenário, imaginar. O pior cenário possível, o teu empreendimento está seguro, está assegurado, né? E ele tem o lastro daquele imóvel que não vai entrar em penhora, não vai entrar numa RJ, não vai entrar nenhum tipo de ônus jurídico de um passado da empresa ou de alguma atitude que a empresa venha tomar no futuro durante aquele empreendimento. Por isso que ela é propósito específico e por isso que a gente coloca os nossos empreendimentos sempre numa SPE. Então a gente blinda aquele investimento, a gente blinda para o investidor, o cliente final que está comprando tem a segurança. Então quem comprar na planta, o cliente nunca viu a VMT na vida, não sabe do histórico positivo que a gente tem, quer comprar na planta através de uma SPE, não precisa ter receio algum. Ele vai ter a garantia de que vai ser construída a obra, vai ser entregue a obra, vai ter o produto para ele no nome dele. Lá também, né? Isso. Ou quem tem essa fração, mesma coisa.
Então, é nesse ponto que a gente dá essa segurança, né? E que a gente é seguro. Um outro ponto que a gente fala comercialmente de segurança é a VMT vive disso. A gente vive de obra, de incorporação, de vender terreno. Então, e a gente tem esse perfil investidor. Vem do Valmir, certo? Ele é investidor. E ele fala, eu não coloco um lugar que eu vá perder. Então, para a gente entrar nesse investimento, é feito todo um estudo, todo um funil de análise da área, um funil de análise comercial. Então, nós temos aí N exemplos. Né? Tem várias semanas que a gente recebe 3, 4, 5 áreas por dia de corretores, parceiros do Brasil inteiro oferecendo para a gente fazer parceria. Então, tem que passar num crivo. Né? Hoje a VMT tem um histórico muito grande positivo, então a gente já tem um crivo muito certo em qualquer cidade do Paraná, de Santa Catarina, Mato Grosso, que a gente já atuou, que a gente sabe, não, naquela cidade o melhor produto é esse, a melhor localização é essa, o produto tem que ser A e B, ou não, o produto pode ser C, para a gente ser assertivo. Então não adianta eu colocar um produto A numa cidade que não tem a inclinação para comprar esse produto A, ele vai ser muito bonito, mas ele não vai vender. O que me importa é vender e vender bem. Então a gente performa e a gente analisa o produto e constrói o produto em cima do que aquela área, naquela localização, naquela cidade pode oferecer de melhor. Isso traz segurança para nós, nosso ramo, para o nosso investidor, para o cliente que compra, para o cotista que entra junto com nós, né? Isso traz a segurança que vai ser vendido e vai dar esse retorno que a gente está buscando, que a gente está projetando e apresentando para ele. Tem algum, Matheus, que seja mais icônico para você dentro dessa trajetória de 11 anos, desse portfólio, produtos que você esteve aqui à frente para desenvolver? O que você acha? Olha, dos últimos 10 anos, aí, quase 11, mais de 50% desses projetos eu tive o privilégio de estar atuando, né, dentro, mesmo sendo da parte administrativa, mas está gerenciando a equipe, está gerenciando o pessoal direto, né? Nós tivemos aí um case bem interessante, vamos falar de onde nós estamos, nossa base Pato Branco, né, que é o Parque das Torres, né? Então foram aí mais de 1.200, quase 1.200 terrenos ao entorno do Parque das Torres, dividido em 3 loteamentos, 3 áreas, né? Mas esse complexo, o Parque das Torres, foi uma nova área, um novo centro de crescimento, né? Que a partir daí veio a ideia do shopping, que eu também me envolvi, né, durante um período na gestão e construção do shopping, que foi uma âncora desse local, né? Que agregou valor, imensurável em toda a região, para a cidade também, né? Então, na época, nós tínhamos esse empreendimento, o shopping começou lá em 2014, né? A gente falar sobre o shopping, estudar sobre o shopping, será que Pato Branco... Respirar o que é shopping, né? Olhar shopping como um produto, não só como um local, como a gente ia para outras cidades para visitar, para comprar, enfim. Logística, tudo. Entendendo como funciona esse produto, como funciona essa linha de construção, que é totalmente diferente, né? É uma questão totalmente diferente, e da visão que a gente sempre teve junto com o nosso grupo do Valmir, e falar, não, vamos colocar aqui, vamos ceder para o shopping aí, fazer um acordo com os terreneiros, os investidores, basicamente 100 mil metros de terreno, vamos construir um shopping de 40 mil metros de ABL e isso vai dar todo o entorno novo centro de crescimento. E, de fato, né? Naquela época a gente achava uma loucura vender R$1.000 o metro naquela localização, em 2014 e 2015. Hoje já tem na avenida R$1.200, R$1.300 o metro. Então você vê como isso traz valorização, como isso puxa. Então esse foi um case muito interessante que eu pude participar do início ao fim, dessa âncora que é o shopping, que também trouxe essa valorização para o mercado, e poder aproveitar o que está sendo lá hoje, né? O grupo hoje ele tem se estruturado e nós temos um planejamento estratégico extremamente bem traçado, tá? Para os próximos 10 anos. Então, em até 10 anos, nós sabemos onde nós queremos chegar, onde nós queremos atingir, nossa média de faturamento, de lucratividade, de produtos, enfim. Mas, partindo como exemplo das cotas, né? Fazem aí uns 2 a 3 anos que eu, particularmente, dentro do grupo, tenho estudado esse produto, tenho analisado essa forma, né? Por algumas razões específicas, uma delas, o setor imobiliário de infraestrutura sempre teve muita dificuldade em alguns aspectos, até
É uma obra que, às vezes, o corretor, né, em alguns lugares, que é o nosso grande parceiro, nossa grande linha, eu quero sempre citar isso, né, que a VMT hoje tem uma estratégia comercial, na minha opinião, excelente, né, que é trabalhar o corretor como parceiro, né. Então, o nosso primeiro cliente é o corretor, né, e o cliente dele passa a ser nosso cliente também, mas a gente via muitas dificuldades, talvez lá atrás, no início, de em algumas localidades o corretor vendeu o terreno, certo? O terreno não tinha cor de parede, o terreno não tinha sala para sofá. O que eu vou vender no terreno, né? O terreno é uma tela em branco. Então, lá atrás, a gente venceu essas dificuldades, o corretor se aprimorou cada vez mais, o produto terreno é um produto muito pulverizado, se vende muito fácil, né? Toque de caixa. A toque de caixa, fala, né? é dinheiro na mão, você tem uma reserva, o custo de manutenção dela é extremamente baixo, você tem lá o IPTU, e manter ele limpo 1, 2 vezes por ano, mas você não tem um condomínio, você não tem um custo de uma fissura numa parede, essa manutenção. Também E a gente foi vencendo isso e chegou num ponto que o jogo, a brincadeira tomou uma proporção muito maior, né? A gente tem hoje capacidade em termos de execução e desenvolvimento de produto. Nós temos hoje dentro da nossa equipe local 50 empreendimentos sendo desenvolvidos simultaneamente. Nós temos hoje quase 10 obras sendo trocadas simultaneamente também. E a gente viu que a gente estava num lugar diferente, né? E eu comecei a ver essa projeção há 2 anos atrás. Falei, não, a gente precisa entrar no mercado e desenvolver dentro do nosso ramo imobiliário o produto de cotas, né? Então, a gente via muitas incorporadoras em São Paulo. Litoral também. O litoral de Santa Catarina, a gente está todo fortemente, comprava o terreno, estruturava aquela parte jurídica e já saía vendendo participações de um projeto que ia ser vendido, né? E a gente fala, não, mas calma aí, eu já tenho 4,5 milhões de metros quadrados vendidos, eu já tenho 100 loteamentos entregues prontos, né? Na mão do cliente, né? Eu tenho 50 trabalhando. Eu falei, não, eu tenho investidor batendo na minha porta falando, eu quero investir, me dá mais, eu quero mais um terreno, onde é que você tem? Eu falei, não, está na hora de tirar isso do papel. Então, a gente traduziu para o nosso mercado, para o nosso produto, o que de fato hoje não é uma invenção da roda, isso existe, mas ninguém trabalhou como nós trabalhamos. Então, isso é uma questão inovadora de como a gente trouxe isso para esse investidor, para o nosso cliente. Olha, foi aberto de um loteamento, né, para a gente testar, né, para o comercial testar, e ficamos, né, já fechou praticamente muito todas as cotas, né? Porque é um produto novo, né, Júnior? De um ticket um pouco mais elevado. Uma rentabilidade interessante, né, que atrai as pessoas. Mas é um produto que realmente, eu acho que ele circulou bem. Teve uma aceitação. Uma aceitação boa aqui do mercado local, e a gente pode esperar novos produtos dentro dessa linha, Matheus. Sim, hoje a gente tem esse produto piloto, que a gente chamou assim, dessas cotas imobiliárias, que já teve um feedback positivo, né? E a gente também aproveitou para ouvir o mercado, né? Ouvir o cliente, ouvir o corretor, o que o cliente achou, o que o cliente entendeu, o que ele tem dificuldades, o que o corretor que está fazendo essa ponte para nós se sentiu confortável em falar, em vender. E nesse momento, a partir dessa semana, a gente já começou a desenvolver esse mesmo produto em outro local. Vamos ter novidades por aí, já com algumas de primeira mão falando, né? Aqui, já em outro local, em outro empreendimento, certo? Mas que também, assim, a gente preferiu esse primeiro ser em Porto Belo, certo? Porque lá, hoje, nesse empreendimento, é a cereja do bolo. Né? Então o olhar do Brasil está lá, né? Então hoje Porto Belo, mês passado, avançou em número de vendas do que Itapema já vende e do que Balneário Camboriú já vende. Então Porto Belo avançou, né? Está acima de Balneário Camboriú em metros de venda e valores de venda. E a gente está lá em Porto Belo, né? Só em Porto Belo o grupo tem aí 11 empreendimentos. Somente em Porto Belo? Só em Porto Belo. 11 empreendimentos. Isso. A gente tem que falar porque é um número expressivo, né? Isso, Então, hoje a gente está no grupo inteiro, Paraná, Santa Catarina, com 50 em desenvolvimento. Então, são 50 oportunidades, são 50 locais, são 50 produtos que o cliente vai ter oportunidade de vir, de investir, de comprar, se ele for daquela cidade, comprar para morar, enfim, né?
E são 50 oportunidades que talvez a gente pode colocar aí nas cotas imobiliárias, Olha né? que legal, né? Porque eu vejo aquelas oportunidades que passam, sabe que aquelas coisas que passam só uma vez na nossa vida, e se você não pegou aquela oportunidade, você vai ter que esperar outra, mas não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Então você que já passou oportunidades, essa oportunidade é aquela que você tem que agarrar, né? A gente viu pessoas ali que agarraram e falaram, não, é meu. A pessoa viajando, né, lá no exterior, me ligando, dizendo, ó, segura, é minha, não dê para ninguém, essas cotas são minhas. Então, que legal ouvir isso, que a gente vai ter em outros empreendimentos, para aqueles que perderam essa primeira oportunidade, aí tá vindo outras, né, e agarrarem elas, né, Rodrigo? Não, e isso é muito legal, né? A gente trabalha aqui, como o Matheus falou, nós temos essa equipe de vendas, a gente quer entregar para o corretor esse produto, né? Nós preocupamos em desenvolver, né? Você, como a gente comentou aqui, nos instigou com manuais, deixando tudo pronto aqui para que ele possa chegar e oferecer para o investidor, para o investidor de né? uma maneira segura, correta, né? Com todas as informações. Matheus, meu amigo, muito obrigado novamente. Obrigado, Matheus, por comparecer aqui, claro. Inaugurar esse nova estação aqui, né, do podcast, né, com novo cenário, com os microfones novos aqui, né? E você, amigo aqui da nossa região, você que tem nos acompanhado aqui na TV Humaitá ou nas redes sociais, né? Muito obrigado também. Júnior, suas considerações finais aí? Olha, estou muito feliz aqui, né? Honrado aí pelo Matheus estar aí com a gente, né? E aquelas oportunidades, lembrando, né? Não deixe passar. Obrigado aos corretores parceiros que sempre estão conosco na região, né? A gente fala de mais de 300 corretores, né? Andando como parceiros nossos, né? Então a gente está produzindo esse conteúdo pensando em você. Matheus, quer deixar suas considerações aí? Quero agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar conversando mais uma vez aqui. E eu queria deixar uma pequena dica, né, para esse nosso cliente, que não espere a gente lançar esse produto. Você cliente, você que tem esse perfil, ligue para o teu corretor de confiança, né, fale com ele desse produto da VMT, incomode ele, né. Qualquer corretor credenciado nosso que possa vender, como o Júnior falou, são mais de 300 só aqui na região, e já venha fazer essa ponte com nós, essa conversa com nós, para você tirar suas dúvidas, para você aprofundar um pouco melhor, porque a hora que a gente lançar, você já vai estar assim, eu já entendi, eu já sei, eu estou tranquilo, você não vai perder tempo, porque nós vamos lançar numa semana, na outra semana, eu acredito que já não tenha esse produto mais. Então, essa dica que eu dou. Obrigado a todos, obrigado Júnior, Rodrigo. Até mais, pessoal. Até mais, até o próximo episódio do VMT Podcast.